A graça e a paz de Jesus Cristo seja com todos os irmãos e amigos. Vamos começar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, neste primeiro domingo de maio, apresentando a lição de hoje. Nós vamos estudar a lição de número 5, que é Tiatira, a igreja comprometida com a doutrina falsa. Antes de começar a lição, eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative as notificações, clicando no sininho. Aproveite para seguir também no Instagram. Assim você não perde nenhum conteúdo que eu vou publicar. E aqui no YouTube também. Não esqueça de se inscrever. Vamos iniciar lendo o texto base para a lição de hoje, que se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículos 18 a 29. Apocalipse 2, 18 a 29, que diz o seguinte: Carta à igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que eu a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Excelso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Te pedimos, ó Senhor, que Tu a apliques aos nossos corações, que tiremos lição importante para a nossa vida, para o fortalecimento da nossa fé. Dá-nos a Tua paz, ilumina a nossa mente, perdoa os nossos pecados, orienta-nos em tudo. Nós oramos assim agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina, desde agora e para todo sempre. Amém. Tiatira, a igreja comprometida com doutrina falsa. A cidade de Tiatira, nós vamos falar um pouco a respeito da cidade de Tiatira, para que vocês possam se situar, ou ter uma ideia qual era e como era a vida nessa cidade. A cidade de Tiatira era localizada na Ásia Menor. Então, o que é que a gente pode falar a respeito da cidade de Tiatira?
Tiatira, atual Aquisá, cidade da província da Ásia, na fronteira da Lídia e da Mísia, não tem uma história ilustre e é poucas vezes mencionada pelos escritores antigos. Foi fundada por Seleuco I, 301 a 280 a.C., o período do reinado dele, como posto militar avançado. As moedas indicam que, por estar situada numa estrada importante que ligava dois vales dos rios, Tiatira foi cidade e fortaleza por muitos séculos. A cidade de Tiatira era um centro de comércio e seus relatos preservam referências a companhias de comércio em maior número que os de qualquer outra cidade asiática. Lídia, que Paulo encontrou em Filipos, proveniente de Tiatira, era uma vendedora de púrpura, produto da raiz de uma planta tintorial. É curioso encontrar outra mulher, Jezabel, apelidada assim por causa da princesa que, com o casamento, selou a parceria comercial de Acabe com os fenícios e que liderava um partido liberal na igreja de Tiatira. A oferta da sociedade nas companhias comerciais induzia os cristãos de Tiatira a serem transigentes e a abrir a porta para muitas tentações. Tiatira exerceu um papel significativo na história posterior da igreja. Essa é a cidade de Tiatira, era uma cidade comercial, era uma cidade importante na Ásia Menor. Então é importante a gente ter uma ideia de como era a vida na cidade de Tiatira para que a gente possa entender a situação da igreja naquela cidade. Como é que Jesus Cristo se apresenta à igreja? Jesus Cristo se apresenta à igreja como o Filho de Deus. Esta expressão no livro do Apocalipse aparece somente aqui. É comum em outros livros do Novo Testamento, no livro de João, como descrição de Jesus. Ela é uma declaração da divindade de Cristo, revelando a sua autoridade. Tem os olhos como chama de fogo. Ele tem a percepção perfeita e profunda de todas as coisas. Nada escapa ao seu juízo. Seus olhos são o instrumento que prova os homens. Os pés semelhantes ao bronze polido. Ora, essa expressão revela o poder que Jesus Cristo tem de esmagar os seus inimigos debaixo de seus pés. Jesus efetua todo o julgamento de Deus contra o pecado. Para uma cidade onde havia muitos artesãos, essa descrição era uma combinação perfeita a fim de chamar a atenção de todos para o poder de Cristo. Meus irmãos, é importante a gente imaginar a figura que João viu. A figura que João viu falando com ele. Imagine você, se você se deparasse com alguém apresentando essa imagem. O que você sentiria, ou o que você poderia pensar, ou como você reagiria ao ver uma imagem dessa, uma figura dessa forma, com os olhos como chama de fogo e os pés como bronze polido? Qual a impressão que você teria dele? Eu, particularmente, acredito que se eu não desmaiasse, eu iria cair ao chão, impressionado, aterrado, tremendo. Como você se sentiria ao ver Jesus Cristo como João narra a figura? Em segundo lugar, como é que Jesus trata a igreja? O que foi que Jesus Cristo elogiou na igreja? Apocalipse
2:19, que nós estamos vendo, o texto de Apocalipse 2, o verso 19 de Apocalipse, nós vamos ver como Jesus elogia a igreja de Tiatira. Verso 19: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Meus irmãos, esse é um elogio importantíssimo que Jesus Cristo faz aos crentes da igreja de Tiatira. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Observe que ele faz um elogio e ele mostra a sua justiça e não fica esquecido do trabalho da igreja. A igreja em Tiatira era uma congregação ativa. Ela não esfriou, ela se tornou cada vez mais ativa no serviço, porque a sua motivação era correta: amor e fé. Então, observe, Jesus Cristo elogia a igreja de Tiatira por ela ser ativa no trabalho, ativa na obra do Senhor. Cada vez mais ativa, porque Jesus Cristo fala: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Observe que o Senhor Jesus vai graduando o trabalho de Tiatira quando ele elogia. Ele diz: conheço o amor, a fé, o serviço, a perseverança e as tuas últimas obras, que são mais numerosas do que as primeiras. Então, Jesus Cristo fala a respeito do amor, que é o princípio fundamental da vida cristã. A igreja de Éfeso, como nós vimos, faltava amor. Mas Jesus reconheceu essa qualidade na igreja de Tiatira. Fé. Aqui, o termo fé parece se referir a algo maior do que confiança. É fé na pessoa e na obra de Cristo. Esse tipo de fé, a fé voltada exclusivamente para o Senhor, é o tipo de fé que torna os crentes cada vez mais interessados em fazer a obra do Senhor. Nós fomos criados em Cristo para as boas obras, conforme Efésios 2:10. Sabemos que Deus se agrada desse tipo de fé, que é a fé verdadeira, a fé genuína. Mas também o serviço. Ora, provavelmente, certamente, essa igreja tinha um ministério profícuo, importante, relevante naquela cidade. Os seus membros estavam envolvidos no serviço da igreja e esse serviço tornava a igreja dinâmica e próspera. Uma igreja em que seus membros se envolvem no serviço pode fazer muito. Esse serviço demonstra a dedicação dos irmãos e o amor que eles tinham pelo Senhor. Era uma igreja viva, uma igreja atuante, uma igreja que chamava a atenção pela forma como ela se conduzia naquela cidade. E também é importante notar que Jesus Cristo fez referência à perseverança, paciência e resistência constante. Perseverar é permanecer. Não é mencionada qualquer perseguição que atingisse os cristãos naquela cidade, naquela época. O perigo que ameaçava a igreja
não estava vindo de fora, porque não há nenhuma referência ao perigo vindo de fora. O perigo estava dentro da própria igreja. Mas, meus irmãos, observe que o Senhor continua o elogio dizendo que as últimas obras eram maiores ou melhores, mais numerosas do que as primeiras. A igreja de Tiatira era muito ativa na obra local, na obra na cidade. Em vez de esfriar, ela se tornava cada vez mais abundante no serviço. Em muitas congregações, em muitas igrejas, as questões internas trazem esfriamento e marasmo, inércia. Mas na igreja de Tiatira isso não acontecia. Tiatira era uma igreja florescente, era uma igreja forte. Qualquer visitante ficaria impressionado com a vitalidade e energia daquela igreja. O templo cheio em suas reuniões, um verdadeiro favo de energia, um dínamo de atividade. Porém, será que isso descreve uma igreja verdadeira? Como você descreveria a sua igreja? Como você vê a sua igreja? É importante agora vocês perceberem que Jesus vai fazer as críticas. Jesus vai repreender a igreja. O que é que Jesus repreende na igreja? Quando ele diz, tenho, porém, contra ti. Jesus elogiou, mas ele vem com a repreensão. Os elogios que foram ditos pelo Senhor não significavam de forma alguma que ali não tivesse um erro sério que precisava urgentemente de correção. Ora, Satanás estava muito ativo em toda a Ásia naquela época, na época em que as cartas foram escritas às igrejas. Ele atuava na sinagoga em Esmirna e Filadélfia, em Pérgamo. Ele tinha um trono, como nós vimos na aula passada. Em Tiatira ele tinha uma profetisa que instruía as pessoas a conhecer as coisas profundas de Satanás. Nós podemos ver justamente isso no verso 24. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina e não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Então havia esse ensino na igreja de Tiatira. Quem era que era responsável, quem estava responsável por esse tipo de doutrina? Uma mulher chamada Jezabel. Jezabel era a profetisa de Tiatira. É preciso que a gente se lembre de Jezabel, esposa de Acabe, que era a adoradora dos deuses falsos, que fez com que Acabe se voltasse para esses deuses e idolatrasse deuses falsos por causa de Jezabel. E essa Jezabel do Velho Testamento é trazida agora como um tipo para essa mulher que atuava em Tiatira, essa profetisa. Não se sabe ao certo sua identidade dessa mulher, essa profetisa de Tiatira. Se houve mesmo uma mulher naquela igreja com esse nome, ou se a citação é simbólica. Não se pode fazer afirmação. Mas é preferível acreditar que havia realmente uma mulher chamada Jezabel, ou pelo menos que tinha a conduta de Jezabel, mesmo que o nome dela fosse outro, mas que agia como profetisa no meio da igreja. A Jezabel de Tiatira
agia de forma semelhante a Jezabel do Velho Testamento, que fez com que o rei Acabe deixasse, e todo Israel, deixasse o Deus verdadeiro de lado e se voltasse para Baal. Então, Jezabel de Tiatira induzia ou seduzia os cristãos à idolatria e à prostituição. E há duas condenações sérias nesse texto do Apocalipse, nesta carta. A imoralidade sexual. Não sabemos se devemos interpretar literalmente a fornicação ou prostituição, ou se ela é tem a conotação espiritual, que é a infidelidade a Deus e a idolatria. Mas seja como for, toda imoralidade sexual, toda imoralidade carnal, não deixa de ser idolatria, não deixa de ser infidelidade a Deus. Não há dúvida de que a infidelidade a Deus é chamada também de adultério e fornicação. Quando Israel se envolvia com outros deuses, esse fato era chamado de adultério. Então, a conotação sexual na idolatria também está presente aqui nesse trecho da carta. A instrução de Jezabel tinha como propósito ensinar as coisas profundas de Satanás. Ela ensinava a fornicação, talvez para ajudar os crentes a assimilarem os rituais pagãos. A formalidade, o formalismo dos rituais pagãos. E ela usava essa imoralidade para fazer com que os crentes entendessem e não achassem nada demais em participar daqueles rituais. Se a igreja de Tiatira toda tivesse seguido as instruções de Jezabel, ela teria negado que Jesus é o Filho de Deus. E assim, a infidelidade a Cristo iria desviar a igreja da palavra de Deus. Um dos grandes problemas para a igreja naquela época era a carne sacrificada aos ídolos. Podia um cristão comer carne sacrificada a ídolos num templo pagão? Paulo se ocupou desse assunto e disse que o ídolo não é nada em si, para os cristãos, mas para os não crentes era um sacrifício a demônios. A igreja não tinha dúvida de qual era o dever do cristão diante dessas práticas. Era rejeitar, não participar. Boa parte da igreja de Tiatira permaneceu fiel a Cristo e não tolerou a doutrina de Jezabel. Nós vemos em Apocalipse 2, 24, quando Jesus disse: digo a vós outros demais de Tiatira, há tantos quanto não têm essa doutrina e que não conheceram as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. O Senhor Jesus diz, aqueles que se mantiveram fiéis. Falou dessa forma para os fiéis. Qual a consequência ou as consequências do pecado da igreja? Ou do pecado no meio da igreja? Jesus deu-lhe tempo. Verso 21 diz, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Aquela igreja recebeu tempo suficiente para arrependimento e mudança. Mas os que estavam na prática do pecado ignoraram essa exortação. E então o Senhor Jesus respondeu ou disse o que faria por causa disso. No verso 22. Eis que a prostituta de cama. Por quê? Porque ela não queria se arrepender da prostituição. Parte da igreja que seguia essa doutrina não queria se arrepender dos seus pecados, da sua idolatria, da sua prostituição. Eis que a prostituta de cama. Só ela? Não. Bem como
em grande tribulação os que com ela adulteram. Observe aqui a palavra adultera. Adulteram, a gente já falou sobre o adultério no Velho Testamento, a idolatria era tida como adultério. Aqui, Jesus disse, que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então, esta cama não era a cama da prostituição, mas a cama do sofrimento e da dor. Prostrar de cama é fazê-la ficar doente. Era a cama da tribulação, a cama do sofrimento. Em seguida, o Senhor Jesus diz, matarei os seus filhos, o verso 23, matarei os seus filhos. Esses filhos de Jezabel seriam aqueles que seguiam os seus ensinos e praticavam as suas obras. Jesus disse que os filhos do diabo são os que praticam as obras do diabo. Nem todos que estão congregados numa igreja local fazem parte da verdadeira igreja de Jesus. Isso é óbvio. Nem todos que frequentam, participam de uma igreja, pertencem à igreja de Cristo. Observe, todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Observe que Jesus diz, matarei seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Observe que a disciplina de Deus tem vários propósitos. Aqui nos diz que as outras igrejas saberiam que ele julga retamente segundo as obras de cada um. Então, meus irmãos, não devemos desperdiçar as oportunidades que Deus nos dá de nos arrependermos dos nossos pecados e mudarmos de atitude. Aqui Jesus diz, todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e que darei a cada um segundo as obras. Mas, meus irmãos, o Senhor Jesus fez uma exortação muito forte para aquela igreja. Mas o Senhor Jesus sempre traz uma promessa após essa exortação. O Senhor Jesus sempre apresenta às igrejas uma promessa que se cumprirá caso a igreja se arrependa e siga no caminho da fidelidade ao Senhor. Qual a promessa que Jesus Cristo traz para a igreja? Veja os versos 26 a 29. Ao vencedor, observe a palavra vencedor, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. O vencedor é aquele que guarda as obras de Cristo até o fim. As obras dele eram totalmente diferentes das obras de Jezabel, ou são totalmente diferentes das obras dos seguidores da doutrina de Jezabel. Jesus dará autoridade sobre as nações. Como é essa autoridade sobre as nações? Ora, ele dará aos fiéis o privilégio de participar do seu reino quando ele voltar para reinar com a sua igreja. Dará o privilégio de participar do reino e reger as nações. Com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. É bem interessante que Jesus diz aqui, a autoridade conferida ao vencedor é tão grande que ele tem autoridade até para esmiuçar as nações,
para destruir as nações, de tanta autoridade que o vencedor tem dado no reino do Senhor Jesus. Na sequência ele diz: assim como eu também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Jesus é a estrela da manhã. Ele tem toda a glória, todo o brilho celestial. Quando ele diz dar-lhe a estrela da manhã, é conferir ao vencedor a glória celeste. Por quê? Ele brilhará e quem estiver com ele receberá da sua glória, receberá da estrela da manhã a glória que ela possui. Cristo é a riqueza ou a glória plena do cristão. Jesus anda no meio da igreja, tem os olhos como chama de fogo, vê tudo e faz distinção absoluta entre os servos de Satanás e os seus fiéis servos, os fiéis servos do Senhor. Tribulação e morte estão reservadas aos que servem ao diabo. Para os discípulos do Senhor Jesus está garantido o privilégio de reinar em glória e poder. Essa é a promessa que foi dada à igreja de Tiatira. Esta é a promessa que é feita a nós outros hoje, na igreja contemporânea. Se nós nos mantivermos fiéis ao Senhor, seremos vencedores. E como vencedores, herdaremos um lugar no reino celestial e junto à glória de Cristo, reinando com Ele quando Ele vier para implantar o seu reino, para reinar com a sua igreja. Que o exemplo da igreja de Tiatira possa nos estimular a seguirmos trabalhando, fazendo as obras de amor e da fé, para que, quando o Senhor voltar, nos encontre fiéis a Ele. Ele nos abençoe e nos faça seguir assim. Amém.